Graça e paz aos irmãos. Eu estou em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. O capítulo 15 de Lucas, ele trata das parábolas, de três parábolas. Parábola da ovelha perdida, parábola da moeda perdida e parábola do filho perdido. Nós trataremos nesse texto, no dia de hoje, que fala do perdido dentro da sua casa, ou o cristão perdido na igreja. Então, a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, ela se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que os mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava comer, encher o estômago com as vagens de alfaborreiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei à casa de meu pai. Ele lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como dos seus empregados. A seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam o melhor roubo e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegramos. Pois esse meu filho, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. Esse lhes respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou todos os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? E disse-lhe o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém. Então, como eu havia dito para vocês, essa é uma série de mensagens que, na verdade, o contexto, né, trata do mesmo assunto, né? O primeiro, da ovelha perdida, trata de um pastor que deixa para trás as outras 100 e vai atrás de uma ovelha perdida. A parábola da moeda perdida, que é o fato da moeda ser perdida dentro de casa, dentro da própria casa, e a parábola do filho perdido. Então, na verdade, essas 3 parábolas, ela trata de um mesmo assunto. Então, a parábola, mas eu quero focar mais na parábola do filho pródigo.
A parábola do filho pródigo nos traz a extensão do amor de Deus e o amor do pai para com seus filhos. Quem ele ama mais, né? Essa é a questão. Quem ele ama mais, o filho que foi ou o filho que ficou? É uma leitura rápida, desse texto. Nós podemos chegar a uma conclusão equivocada de que o pai ele ama mais o filho que foi embora e voltou são e salvo. A leitura rápida e uma interpretação rápida, nós podemos chegar numa conclusão equivocada. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu único filho, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, essa palavra tal é porque não existe uma medida, não tem como dimensionar esse amor. Esse amor é tal ao ponto dele entregar o seu próprio filho para morrer por alguém. Então Deus amou o mundo dessa forma. Então Deus é amor. O amor de Deus ele é sempre o mesmo, né? Eu costumo dizer que o sinônimo do amor é Deus. E uma outra interpretação ou uma outra verdade bíblica que nós encontramos ao passarmos pelas páginas da Bíblia, que nós percebemos que a extensão da graça de Deus é para aquele que mais pecou, mais amor necessitou. Então, Deus, ele é rico em amar. Deus é rico e misericordioso em graça. Então, tratando especificamente sobre o filho pródigo, essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês no dia de hoje. A melhor síntese que eu conheço e vi dessa parábola é do teólogo, educador e também filósofo Rubem Alves. Então, Rubem Alves ele fez uma síntese dessa parábola e ele diz que quando o filho mais novo desperdiçou os bens, a herança dos pais, né, que ele recebeu, ele faz uma síntese dizendo que essa herança que o filho mais novo recebeu, esses bens que o filho recebeu do seu pai, ele diz que ele recebeu após ele ter cometido uma ofensa, né? Porque herança nós recebemos, né? Nós filhos recebemos quando os nossos pais já não estão mais presentes. Então, ele nas suas palavras, o Rubem Alves, ele fez uma interpretação se colocando, né, no lugar do filho mais novo, dizendo assim, já que o Senhor não morre, né, me adiante a minha herança. Herança é uma coisa que nós temos depois que os pais falecem. Então, já que o Senhor não morre, me adianta a herança. Foi isso que o filho mais novo fez. Basicamente é isso. E depois ele ter desperdiçado, depois ele tá lá, né, já na pior, ele volta para casa com um discurso já ensaiado, ele ensaiou esse discurso antes, ele diz, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus escravos. Mas o pai o abraça, o beija, o coloca todas indumentárias, né, uma roupa nova, anéis, né, e manda matar um cabrito, né, para fazer um grande jantar, uma grande festa. E a síntese que Rubem Alves escreve, ele diz que, meu filho, eu não vou, estou aqui para somar os débitos que você acabou acrescentando. E aí, versículo 25, quando o filho mais velho vê o mais novo sendo reintegrado à família, não só sendo reintegrado, mas sendo reintegrado também com todos os seus direitos, ou com os seus plenos direitos, como se nada tivesse acontecido, ele se ira e diz,
ao seu pai: todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, eu nunca desobedeci uma ordem sua, né? E tu nunca me desse um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas esse teu filho, o mais novo, que desperdiçou todos os seus bens com as prostitutas, o Senhor manda matar um cabrito, um novilho gordo para ele? O pai o abraça, a Bíblia diz que o pai o abraça, né? Ou o pai diz que, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Na verdade, o pai faz um ato de o abraçar também, o beijar, e diz: meu filho, eu não somo créditos. Então, com o filho mais novo, que se apresentou mostrando todos os débitos que eles tinham, todo o mal que ele fez ao sair, ao desperdiçar suas heranças, o pai o recebe, abraça, beija, faz uma festa, coloca as indumentárias. O pai diz a esse filho: olha, filho, eu não somo débitos. E esse filho mais velho que ficou e reclama com o pai que recebeu o filho mais novo com todos os direitos, e também, irado, diz ao pai que o pai nunca matou um cabrito, deu um cabrito para ele comemorar com os amigos dele, e ele sempre foi uma pessoa pontual, sempre esteve lá, cuidando das coisas, a Bíblia diz que ele nunca desobedeceu uma ordem. O pai diz para ele: olha, meu filho, eu não somo créditos. Então, Deus, o pai, ele não soma débitos, o pai, ele não soma créditos. E o que esse texto quer nos ensinar? Esse texto, ele nos ensina que Deus nos trata com amor, não por causa dos nossos créditos e não por causa dos nossos débitos. Também não por causa dos nossos méritos ou deméritos. Mas Deus nos trata com amor porque ele se autodeterminou nos amar. E isso é maravilhoso de você entender, irmão. Isso aqui que é maravilhoso nós entendermos, tem um nome que vocês possivelmente conheçam, que se chama graça. Graça, ela é ao mesmo tempo fácil de entender, mas é difícil de compreender. Nós não compreendemos a graça. Mas o que é a graça? A graça é a disposição inalterada. O que é inalterada? Não altera. Então, a graça é a disposição inalterada de Deus, um amor unilateral, é dele exclusivamente, ele resolveu, ele se autodeterminou ser assim, para com nós. Então, a graça, o que é a graça? A graça é a disposição inalterada de Deus para conosco. Para nós, ela é um escândalo. A graça, ela é escandalosa. A graça de Deus, ao mesmo tempo que ela nos constrange quando? Quando ela nos atinge, ou quando nós somos beneficiados por ela. Ela nos deixa, de certa forma, constrangidos, porque nós não sentimos merecedores. Mas, ao mesmo tempo que a graça, ela nos constrange quando nós somos atingidos ou quando nós somos beneficiados por ela, ela também é um escândalo. Mas ela é um escândalo quando essa mesma graça que nos atinge, que nos beneficia, ela alcança o outro, que aos nossos olhos jamais poderia receber. Por isso que a graça, ela ao mesmo tempo, ela é fácil de entender e difícil de compreender. Então, meus amados irmãos, e esse texto que eu vos trago nessa noite, ele é um texto simples, mas é um texto polêmico. Polêmico porque trata da graça atingindo o próximo, trata da graça atingindo o outro. E quando a graça atinge o outro, principalmente quando eu tenho uma relação com Deus, uma relação de créditos, uma relação
de méritos, o que é essa relação de créditos ou essa relação de méritos? Eu vou fazer para Deus para aí ele ficar em débito comigo e me pagar. Então, se você tem essa relação com Deus, você trata a graça como algo escandaloso. E, de fato, aos olhos humanos, a graça ela é escandalosa. Porque nós queremos fazer para merecer. Então, que é essa graça, né? Que é essa graça? Ela significa que Deus tem um banquete, uma mesa pronta. O texto fala exatamente disso aí. Tem uma mesa pronta, tem um novilho gordo preparado para nós, esperando no mínimo um sinal de busca por ele. Por ele quem? Por Deus. Então Deus tem lá a mesa pronta, tem um banquete pronto, um novilho gordo preparado para nós, esperando um mínimo sinal para que nós possamos chegar a essa mesa. Para que esse mesmo Deus que preparou essa mesa, que é dono dessa mesa, ele se levante, nos dê um abraço, nos dê um beijo e nos coloque ao lado dele, sentado ao lado da mesa. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscares de todo o coração. E se você disser assim: Senhor, eu não mereço. E ele vai dizer para você: olha, meu filho, eu não somos débitos. Vem para a mesa. Então, o convite do Senhor para você nessa hora, nesse momento que você está assistindo essa mensagem. Talvez você não se ache merecedor de pertencer ao corpo de Cristo. Talvez você não se ache merecedor do perdão de Deus. Talvez você não se ache merecedor de pertencer a uma comunidade evangélica, uma comunidade cristã, ou um grupo, um determinado grupo. Deus te convida a esta hora, nesse momento, a se assentar com ele e participar da mesa. Ele quer colocar um anel no seu dedo, ele quer colocar vestes novas, e ele quer preparar um novilho gordo para que você possa se alimentar. Se você for reivindicar alguma coisa, estou indo agora para um outro lado, se você por acaso for reivindicar alguma coisa por causa do seu comportamento, ele vai dizer com todo amor para você. Talvez você seja daqueles que faz e se sente merecedor. Você é uma pessoa que faz e vai somando créditos. E se você, por acaso, for daqueles que for reivindicar alguma coisa por causa desse seu comportamento, por causa desse seu jeito, ele vai dizer com todo amor, eu falo para você no dia de hoje, ele vai dizer para você com todo amor e com todo carinho: meu filho, eu não somo créditos. Eu amo você e isso não tem nada a ver com você. Tem a ver comigo. Eu me autodeterminei a amar. Deus se autodeterminou a amar. Ele não nos ama porque nós fazemos, ou ele não nos ama porque nós não fazemos. Eu costumo dizer que Deus nos ama apesar de quem nós somos. Nós não somos condicionadores de Deus. Você não consegue condicionar a Deus para que ele venha te amar, não. Deus, ele ama porque Deus é amor. E é difícil nós entendermos isso. Por isso que nós, muitas das vezes, vivemos no medo, uma relação com Deus, uma relação de medo. Vivemos na prisão e nós muitas das vezes não entendemos o Deus que nós temos. E falando de graça, se você acha que esses exemplos que eu dei é um absurdo no conceito da graça, eu digo para você, cuidado, irmãos, que você
pode ser que o irmão mais velho está aí sentado ao seu lado. Nós temos a percepção de irmão mais velho quando o filho mais novo é o filho do outro. Mas quando o filho mais novo é o meu filho, eu quero misericórdia, eu quero graça. Então, irmãos, a graça ela é ao mesmo tempo conceitualmente fácil de entender, mas a graça ao mesmo tempo é difícil de viver, é difícil de compreender. Porque eu quero merecer o amor de Deus, eu quero merecer as bendições de Deus fazendo, né? Conseguindo por meus méritos. Então, quando eu penso dessa forma, eu estou fazendo o quê? Eu estou somando créditos, eu vou acrescentando créditos, eu vou me achando merecedor ao ponto de eu chegar na frente de Deus, Senhor, eu fiz isso, agora o Senhor me deve uma bênção. Agora o Senhor me deve um milagre, vamos dizer assim. Você torna Deus um devedor. E Deus, ele não tem essa relação, porque para Deus nada tem falta. Deus, ele não falta nada para ele. Então, Deus nunca vai ser um devedor. Então, não existe essa de eu juntar créditos para que eu chegue na frente de Deus, ou para que eu chegue na oração, ou de alguma forma, e cobrar de Deus alguma coisa. Então, Deus, ao mesmo tempo que ele não soma débitos, Deus não soma créditos. Ele está sempre com a mesa posta. Essa mesa posta para nós, com o novilho ali, gordo, esperando um simples ato de você se achegar a ele, e ele, né, vai te abraçar, ele vai te beijar, ele vai colocar você assentado na mesa dele e vai dizer: bendito, né? Bendito, seja bem-vindo, meu filho, né? Se assente comigo, participe da mesa, né? Isso para nós é um consolo, mas também é um conflito. É aquela coisa da religião e da graça, né? Por causa da liberdade do mecanismo chamado de religião, que se constrói, a religião que se constrói em cima do discurso normalmente da culpa, a religião que se constrói o seu discurso em cima do medo e da ganância, torna essa questão da graça, a graça e a religião entram em conflito. Porque religião é montada em cima do discurso da culpa, todo mundo tem culpa de alguma coisa, ou do medo ou da ganância. Conflito, religião. Porque quando eu observo, eu tenho a sensação, por exemplo, de que o discurso religioso, ele funciona mais do que o discurso da graça. Porque o discurso religioso, ele é muito parecido com aquilo que naturalmente nós somos. Nós queremos fazer para merecer. Então, todo mundo tem culpa de alguma coisa. Todo mundo tem medo de algo. E todo mundo tem um pouco de ganância, ou ganância para conseguir algo. Então, a religião, ela usa dessas indumentárias, manipulando pessoas nesse discurso do medo, manipulando pessoas no discurso da culpa, manipulando pessoas no discurso da ganância, né? São pessoas que se sentem devedoras para com Deus, ou que têm algum crédito, né? Algum crédito, e aí monta uma rede por causa dessas coisas, da culpa, do medo, da ganância, monta uma rede de aprisionamento e as pessoas acabam ficando nisso aí. Então, a religião, ela tem esse discurso que em certo sentido, acaba sendo uma prisão. Você se sente aprisionado, porque você vai sempre se sentir um devedor, você vai sempre sentir culpado, a culpa de alguma coisa, você vai estar sempre
naquela questão do medo e da ganância, mas o Senhor, Ele te convida nessa noite para que você conheça o Evangelho. Eu digo que o Evangelho, ele é a superação da religião. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se a gente vive no contexto da culpa, no contexto do medo, no contexto da ganância, com Deus, essa relação com Deus, estou preso na religião. Mas Deus te convida nessa noite a viver a liberdade, a participar desse banquete, esse banquete que Ele te convida somente para participar. Venha do jeito que você está, porque do jeito que você está, lá você vai mudar, porque lá você vai estar com Deus, na mesa, e participando na mesa você vai ser influenciado por Deus. Então, não é os seus débitos, não é os seus créditos que vai te dar condição para você participar da mesa. O que fará com que você participe da mesa é o seu desejo de estar com Deus, é o seu desejo de se relacionar com Deus, é o seu desejo de estar na mesa e participar do banquete. Então, falando de graça, falando de religião, o discurso religioso, eu entendo que ele é um discurso que ele funciona mais. Os templos, eles estão mais cheios no qual o discurso religioso ele é colocado. Tem até redes de TV para fazer promessas, tem as catedrais, tem as romarias, são lotadas as romarias e normalmente não falta dinheiro. Então, de certa maneira, aos nossos olhos, o discurso religioso é o discurso que funciona. A sensação que me dá é que o discurso da graça é um discurso fraco. É um discurso fraco. Então, que diferença faz quando fala que Deus não é um Deus de mérito, Deus não é um Deus de crédito, Deus não é um Deus de débito, nem um Deus de demérito? Que diferença faz, então, ser o irmão mais novo ou ser o irmão mais velho? Não tem nenhuma diferença? Eu digo para você, não é bem assim. Estou falando que Deus ama você e seu irmão do mesmo jeito. Deus ama o irmão mais velho, Deus ama o irmão mais novo do mesmo jeito, porque o amor dele é um amor inalterado. Deus não soma débitos, Deus não soma créditos. E que ele tem uma mesa posta, e ele está sempre à disposição, e que ele está sempre aqui. Então, o fato de você ser o irmão mais velho, de você ser o irmão mais novo, não altera o amor de Deus. Deus ama tanto um quanto o outro, porque o amor de Deus, ele é inalterado. Deus, ele se autodeterminou a amar. Então, o problema não é a maneira como você vive, que causa uma mudança na maneira de como Deus trata você. Não é isso. A maneira como você vive causa uma mudança na maneira como você trata Deus. E aí que está o perigo. Então, vou repetir, o problema não é que a maneira como você vive causa uma mudança na maneira como Deus trata você. Mas a maneira como você vive causa uma mudança na maneira como você trata Deus. Então, dependendo da maneira como você vive, não é que Deus muda. É você que muda e não Deus. Deus está lá. A mesa está lá. Mas você não está lá. Essa é a diferença. Ou você vive uma vida alienada de Deus, que é o irmão mais novo,
Ou você está trabalhando para Deus, como escravo, que é o irmão mais velho, mas ambos não estão na mesa. Vou repetir, ou você vive uma vida alienada de Deus, assim como viveu o irmão mais novo, ou você está trabalhando para Deus, se sentindo um escravo, ou como escravo, o irmão mais velho. Mas uma coisa eu lhe digo, se é um ou outro, ambos não estão na mesa, mas Deus te convida para você vir à mesa. E isso é muito interessante, essa mensagem, ela nos liberta das correntes da religião. É uma relação com Deus, uma relação de liberdade. Uma relação de pai para filho, mas não aquele pai temido, não aquele pai onde o filho obedece porque o pai lhe impõe medo, mas uma relação de liberdade, onde o filho tem a liberdade de poder chegar ao pai, abraçar, beijar, participar da mesa, uma relação libertadora. Então, se você vive com a lógica de créditos ou de débitos, ou a lógica de méritos, deméritos, avaliando as pessoas por causa de uma régua de comportamento moral, sem colocar a interioridade e o coração dessas pessoas, inclusive o seu, diante de Deus, se sua régua é a moral, se sua régua é a régua religiosa, ou se você está vivendo longe de Deus para fazer a sua vontade, né? Essa é a percepção ou é a visão que a Bíblia dá do filho mais novo. Ele está vivendo longe de Deus para fazer a vontade dele, ou você também, na visão bíblica, é o filho mais velho, ou você está trabalhando como escravo, tentando conquistar créditos para com Deus, para que Deus faça a sua vontade. Então, hoje eu te convido a sair dessa lógica perversa. Te convido, você, no dia de hoje, você que está ouvindo essa mensagem, a participar na mesa com o Pai. Saia dessa lógica perversa de uma relação com Deus, uma relação de mérito, uma relação de débito, uma relação de crédito, uma relação de demérito. Saia dessa relação, que é uma relação que ela não tem nada a ver com a graça. A questão é que eu quero trazer no dia de hoje é que tanto o irmão mais novo quanto o irmão mais velho, eles são dois lados da mesma moeda. E em que eles são iguais? Eles são iguais no desejo de fazer com que a sua vontade seja absoluta. O filho mais novo, ele disse: pai, eu quero viver do meu jeito. Eu vou fazer a minha vontade, e simplesmente ele pegou lá a herança e deu tchau e partiu. E o filho mais velho, ele disse: pai, eu quero viver do meu jeito. Eu estou aqui tentando provar que eu mereço e que o Senhor me viabilize a vida do jeito que eu quero. O que o pai diz para esses dois meninos? Vocês estão completamente perdidos. Nenhum de vocês dois me conhece. Seu irmão mais novo está em uma terra distante, alienado de mim, e você está aqui na fazenda, todos os dias, no meio do gado, no meio da lavoura, prosperando a terra. Mas a grande verdade, meu filho, é que você não sabe nada de mim. Seu irmão mais novo pegou todas as riquezas que eu dei a ele e jogou no ralo. E não ficou com nada mais nas mãos dele. Mas na sua também não ficou nada. Porque você está aqui na fazenda. Você está aqui todos os dias. Eu não consigo entender
Como que você estando aqui todos os dias, você nunca fez um churrasco para você? Você está me cobrando para que eu mate um novilho gordo e faça um churrasco para você? Você está todo esse tempo aqui, eu não acredito que você não desfrutou de todas as riquezas que tem aqui na fazenda. Sabe por que você não desfrutou de tudo aqui que tem aqui na fazenda? É porque você pensa como escravo. Escravo não aproveita a riqueza da mesa. Teu irmão virou as costas para nós. Viveu como se não existíssemos. E eu digo para você, você também fez a mesma coisa. Você deu as costas para mim e acabou de dar as costas para seu irmão também. Sabe de uma coisa que é triste? Vocês se perderam em vocês mesmos. Seu irmão vem com esse papo aí de que trata-me como dos seus escravos e você com essa conversa de que eu estou aqui e mais pareço como um escravo. Vocês são meus filhos, mas vocês ainda não me entenderam. Por isso que o capítulo 15 de Lucas fala da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Perdido por não saber quem é o pai. Não necessariamente as outras nesse sentido, mas aqui na parábola da moeda perdida, é uma moeda perdida dentro da própria casa. Não é perdida fora da casa. A parábola do filho perdido, né, é o tema do filho que foi. Mas o filho que ficou, estava dentro da casa, mas também não conhecia seu pai. Então, meu convite para você no dia de hoje é que você se assente à mesa. Saia dessa lógica de mérito ou demérito com Deus. Saia dessa lógica de débitos e crédito com Deus. Deus te convida a participar da mesa com Ele, a participar das riquezas da mesa, a desfrutar da fazenda, a desfrutar da mesa com Deus. E o filho mais velho e o filho mais novo, eles não entenderam. Eles não entenderam quem era o pai dele. Por quê? Porque eles tinham cabeça de mérito e demérito, de débitos e créditos, para o pai viabilizar a vontade deles. Vocês, diz o pai dele, vocês não sabem quem é vocês, e vocês também não sabem quem eu sou. Vocês estão alienados de mim. Vocês estão alienados de mim, alienados dos outros e alienados de vocês mesmos. Por isso que a vida de vocês é uma vida vazia. Seu irmão, para encher a vida, foi preciso ele ir para uma terra distante. E é por isso que você acha que para ter uma vida cheia, eu preciso financiar um churrasquinho, um churrasco para você e seus amigos. A vida de vocês é uma vida vazia. Vocês estão alienados e ocupados com vocês mesmos. Alienados de Deus, alienado um dos outros, e eu digo alienado de vocês também. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, 18, também 20, 21 e 22, capítulo 11 de Coríntios trata da questão da ceia, que diz assim: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não vos elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, diz a Bíblia, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu os creio.
Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar um ao outro. Olha que coisa terrível. Assim, enquanto um se embriaga, o outro fica com fome. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou despreza a igreja de Deus e humilha os que nada têm? O que lhes direi, diz a palavra? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. E Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá diante de ti. Então Deus te convida no dia de hoje a viver não da prisão da religião, não da prisão da culpa, do medo e da ganância. Levanta-te dentre os mortos. Deus te convida para viver a plenitude do Evangelho. Deus te convida a sentar na mesa e participar da mesa com o Pai. Essa liberdade de uma relação com Deus, não uma relação de medo, mas uma relação de liberdade. E eu quero concluir essa palavra dizendo assim que Deus, Ele está aqui. A mesa, ela também está aqui. E a diferença é, você está na mesa ou você está aqui? Essa é a pergunta que eu faço para você no dia de hoje. Você está à mesa? Não muitas das vezes, igual alguns pensam, de corpo presente, somente. Mas de corpo, de alma e de espírito. O que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus te convida no dia de hoje a participar da mesa juntamente com Ele. Participar de corpo, de alma e de espírito. E meu convite, minha oração nessa noite, nesse dia, é que você saia dessa lógica perversa, que é a lógica de uma relação com Deus, uma relação meritória. E entre na graça de Deus e participe da mesa que Ele coloca no dia de hoje diante de nós. Amém? Que Deus vos abençoe. No nome de Jesus. Amém. Amém. Perdido, volto arrependido, com os pés feridos, de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Quando o pai alegre chorou, quando o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai. Chegou
banquete a ele entregou. E você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera, de braços abertos, ó, vem sem demora, andar com Jesus. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e o banquete a ele entregou. E você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera, de braços abertos, ó, vem sem demora, andar com Jesus.